a gente come aquela torta de chocolate bem gostosa, bem docinha, diga aí, hein? Rapaz, esse açúcar ele vai para o nosso sangue e causa uma coisa chamada hiperglicemia. Na hiperglicemia, o nosso pâncreas é estimulado a ativar o gene da insulina. E é aí, galera, que começa o processo chamado de transcrição gênica, que é o mesmo que a ativação de um determinado gene por uma célula. Então imagina que as células beta das ilhotas de Langerhans apresentam todos os DNAs da nossa espécie, todos os 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. Só que o gene que produz insulina para poder combater a hiperglicemia está localizado num trecho específico do cromossomo 11. Para que esse trecho seja ativado, uma enzima chamada RNA polimerase precisa se prender ao DNA. E ela se prende ao DNA antes do gene, antes de começar o gene, numa região chamada região promotora, ou apenas promotor. E esse nome se deve ao fato dele promover a ativação desse gene. Quando a enzima se acopla na região promotora, aí a gente diz que começou a primeira fase da transcrição gênica, que é a fase de iniciação. Após essa etapa, a enzima RNA polimerase ela vai deslizando sobre o DNA e vai abrindo a dupla hélice, rompendo as pontes de hidrogênio. Ao abrir a dupla hélice, ela vai passando de um por um nucleotídeo, ou seja, de uma por uma base do DNA, e por complemento, ela vai criando uma cadeia de RNA. Vai ocorrer aí, gente, a segunda fase da transcrição, que é o alongamento. Alongamento porque a cadeia de RNA que está sendo produzida, ela está crescendo, está alongando. Agora perceba que a enzima ela passa do final do gene, ela ultrapassa essa região final do gene, até encontrar uma outra região que fica depois do gene, chamada região finalizadora. Aí a gente diz que ocorreu a terceira etapa do processo, que é o término da transcrição. Vale a pena ressaltar que tanto a região promotora quanto a região finalizadora não pertencem ao gene, ou seja, não estão dentro da região codificada. São trechos não codificados, que antigamente eram chamados de DNAs lixo. Quando a enzima alcança o trecho finalizador, ela libera o RNA produzido. Esse RNA produzido, ele agora vai passar para o citoplasma, vai encontrar o ribossomo para fazer a tradução. Lembrando que todo RNA mensageiro produzido começa sempre com uma trinca de base chamada de códon, e é sempre o mesmo códon, A ou G. Chama de códon start. E ele é chamado assim start porque é o códon de iniciação. Ele sempre vai iniciar a mensagem genética. E ele sempre representa lá no código genético o mesmo aminoácido, que é o aminoácido metionina, galera. Sempre vai ser o primeiro aminoácido de qualquer proteína. Com exceção das bactérias, que vai ser formilmetionina. Outra coisa importante é o último códon, que é chamado códon stop. É o equivalente ao ponto final de uma frase na língua portuguesa. Esse códon stop, gente, como o nome já diz, é o códon de parada. Esse códon não representa nenhum aminoácido, galera. Nenhum aminoácido. E pode ser de três tipos. Existem três variações do códon stop. E o primeiro tipo pode ser o códon UAA, mas também pode ser o códon UGA ou o códon UAG, gente. São três variações do códon stop que são possíveis. Lembrando que nenhum dos três representa qualquer aminoácido. E toda a sequência de bases que fica entre o códon start e o códon stop é o que a gente vai chamar de sequência mensageira ou mensagem genética propriamente dita. E é esse trecho que vai variar de um gene para o outro, de um mensageiro para o outro. Ou seja, o que varia é a sequência de bases, é a mensagem genética. Lembra que o código não varia. E se você gostou dessa aula, segue a gente aqui para ter conteúdo de biologia de qualidade. Eu sou Flávio Augusto, a galera me chama de Prof. Barninho, mais de 20 anos de experiência aprovando milhares de alunos a conquistar o seu sonho em passar em medicina.